Do ponto de vista da geologia, o município de Colombo possui uma diversidade de elementos que precisam ser preservados, como cavernas e fósseis com mais de 1 bilhão de anos, ou seja, uma geodiversidade que precisa ser explorada, conhecida e preservada. O município de Colombo, essa porção norte aqui da cidade, cerca de aproximadamente 1/3 aqui do município, apresenta uma formação muito característica que é a formação kárstica. É aquela formação, então, correspondente às rochas calcárias, que podem ser as calcárias calcíticas e as dolomíticas. O aquífero karst é um grande reservatório de água subterrânea. A água contida no reservatório está em espaços dentro das rochas, como poros e fendas. A água da chuva passa pela atmosfera e acaba absorvendo uma pequena quantidade de dióxido de carbono. Já no solo, a água absorve mais uma quantidade de carbono proveniente da matéria orgânica. Todo esse carbono acaba deixando a água mais ácida por conta da formação de ácido carbônico nela. Então, ao longo dessas rochas carbonáticas, começa a acontecer ao longo do tempo, de milhares, de centenas de anos, a dissolução da rocha kárstica, que vão formando os condutos, vão formando as fissuras, vão formando os bolsões, né, que por sua vez passam a ser preenchidos por água. Essa água, ela apresenta uma qualidade muito boa para abastecimento público, é uma água potável, tanto em termos de qualidade como também em termos de quantidade. Então, o que nós temos aqui no município, além da rocha calcária, é essa formação do aquífero kárstico, que é uma reserva importantíssima futura de água para abastecimento aqui da nossa cidade. Hoje, esse manancial, né, subterrâneo, ele já é utilizado para abastecimento público. Esses ambientes kársticos, então essa área kárstica que nós temos aqui no município é uma área importantíssima e que requer também um planejamento prévio ao uso e ocupação que nós fazemos ou pensamos em fazer nesse espaço, justamente por conta dessa vulnerabilidade ambiental que naturalmente essas áreas dispõem. Nos períodos de seca prolongada, o nível da água diminui naturalmente, secando fontes, reduzindo a vazão dos rios e rebaixando o nível da água armazenada no aquífero. Sem a água, podem ocorrer acomodações no solo, resultando no aparecimento de depressões no terreno, chamadas de dolinas. Obras civis construídas sobre locais inadequados, onde existe vazios subterrâneos ou sem fundações adequadas, podem sofrer danos devido a essas acomodações. O risco de acomodações naturais, devido à variação na intensidade das chuvas, é grande, mas outros fatores podem acelerar este processo, como a extração descontrolada de água, a eliminação de parte do volume de água que infiltra no aquífero pela urbanização, as vibrações provocadas por mineração ou pelo tráfego pesado de caminhões e ônibus. Também deve-se ter o extremo cuidado em jogar ou abandonar poluentes nesta região de rochas calcárias, principalmente em lagoas, rios, pequenas drenagens, pátios de pedreiras, dolinas, tendo em vista que as cavidades estão conectadas entre si e com a superfície. Enfim, a água do karst é uma excelente solução para o abastecimento desta região, sendo que sua exploração deve ser feita com muito cuidado técnico para que não ocorram acidentes geológicos provocados pela sua retirada. É muito importante também nós pensarmos nessa questão do karst como uma questão mais estratégica no âmbito regional, porque assim como Colombo, outros municípios aqui da região norte, por exemplo, Campo Largo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, né, são exemplos de municípios que têm em seu território faixas aí com a presença do karst. Então daí a importância de se ter instrumentos, né, principalmente instrumentos legais, né, que disciplinem o uso e a ocupação desses espaços para que futuramente essa reserva tão estratégica de água que nós possuímos possa vir a suprir uma demanda aí, né, de água até para nossa capital. Então podemos dizer que essas cidades são produtoras de água de excelente qualidade, mas que requer uma disciplina quanto ao uso e exploração. Aqui no município nós temos então cerca de 11 poços de abastecimento, né, que exploram água do aquífero subterrâneo e distribuem para a população. Em decorrência, né, até
por conta do desconhecimento do que se existia, do que se sabia sobre o aquífero, e daí houve os impactos associados à superexploração da água, foi determinado à companhia de saneamento que ela fizesse a exploração sustentável desse reservatório de água subterrânea, através do controle dinâmico de água. Então, se pode fazer e se deve fazer o uso dessa água. No entanto, é importantíssimo saber qual é o nível de água que eu posso extrair, sem causar impactos à superfície. Porque vocês imaginem um bolsão de água, né? Uma cratera, uma gruta subterrânea preenchida com água. Ao passo que eu, então, faço um poço, construo um poço e começo a explorar essa água. Se eu retiro mais água do que é a capacidade natural dessa água voltar para a natureza e preencher esse vazio, isso pode provocar um colapso, então, no teto dessas cavernas, né, subterrâneas, então causando prejuízos lá à minha superfície, que são o que a gente chama as dolinas de colapso, as dolinas de subsistência. Então, se eu tenho alguma edificação, alguma construção sobre essa superfície, o que vai acontecer? Essas edificações também irão ter prejuízos às suas construções, às suas edificações. Então, é por isso que é importante você ter o controle dinâmico e saber qual é a demanda, qual é o limite de exploração que eu posso fazer para não causar esse prejuízo ao que existe aqui na superfície. Sem contar também da importância, né, do controle aí da poluição, principalmente com relação aos dejetos, aos esgotos sanitários, né? Então, se eu tenho uma fossa séptica mal dimensionada e eventualmente, né, o uso de algum agroquímico, né, sem fazer o uso adequado da forma correta, eu também posso causar prejuízos diretos a essa água que está confinada lá no subsolo. Então, daí a importância também de se ter, né, o controle e a limitação dos usos dos agroquímicos e fazer a destinação correta dos rejeitos, dos nossos resíduos e do esgoto doméstico. Nascentes. Neste local, ocorre uma de tantas surgências de água mineral que ocorrem nas planícies kársticas. As surgências de água ocorrem devido à superfície do terreno, no ponto da surgência, ficar abaixo do nível do lençol freático. São as águas do aquífero karst, o grande reservatório de água subterrânea, onde a água está contida em espaços vazios na rocha, água que abastece a agricultura de Colombo. Isso é uma característica muito importante aqui para a nossa cidade, porque é o que acaba alavancando, né, a economia da região. Nós temos diversas empresas, né, que fazem a extração desse material e que são subprodutos aí para as indústrias da construção civil, para corretivos do solo, né, os conhecidos calcários aí. As minas de calcário, uma extração que remonta à colonização da região, marcam de modo expressivo a identidade cultural e visual e são essenciais para as construções. Os principais produtos gerados a partir do metadolomito são o corretivo agrícola e a cal. Porém, há inúmeros outros usos para o metadolomito, tais como na fabricação de plástico, nas rações animais, na cerâmica, na siderurgia, na indústria de cosméticos, na fabricação de tintas e vernizes, entre tantos outros. São produzidos aproximadamente 4 milhões de toneladas de corretivo agrícola e 700 mil toneladas de cal, trazendo emprego e sustentabilidade econômica para a região. Riqueza para o campo com o corretivo agrícola e a cal para a construção civil. Além do cal calcário, é importante mencionar a exploração de água mineral do karst, onde o município de Almirante Tamandaré e Bocaiúva do Sul são importantes produtores de água mineral do Paraná. Esta mesma água também é utilizada nas lavouras e em muitas indústrias da região. Além do calcário e da água mineral, a região produz argilas, sericita, mármore para revestimento e diabásio para calçadas. Colombo também se destaca pela presença de significativas reservas de rochas carbonáticas de composição dolomítica, importante insumo mineral para a produção de cal e do corretivo agrícola, além de muitos outros produtos. Em seu relevo se destacam os morros de quartzito e filito e as planícies kársticas,
de onde brotam belas surgências de água mineral. Colombo tem nas grutas do Bacaitava o seu mais importante patrimônio geológico. Além dos vestígios de vida de mais de 1 bilhão de anos, os estromatólitos. Essa região do Karst paranaense se insere nesse contexto pela sintonia com a conservação da natureza. Tem como principais exemplos as cavernas, já tornadas parques, bem como outros locais em estudos e projetos de conservação, como o Morro da Cruz. Deve-se aproveitar ao máximo o expressivo valor cênico, científico e ambiental da região, tornando-a um excelente local para visitação didática e turística.